Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 2 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs, nesta terça-feira, dia 2 de julho. Continuamos unidos em oração, preparando-nos para a grande missa de ação de graças pela aprovação definitiva da Missão Belém, no sábado 13 de julho, às 15 horas na Catedral da Sé, em São Paulo, presidida pelo nosso cardeal, Dom Odilo Pedro Scherer. Sim, irmãos, nunca agradeceremos bastante pela história que Deus está escrevendo na nossa vida e na vida dos milhares de irmãos que passaram pela Missão Belém. Saíram das ruas, se restauraram e receberam o anúncio salvador de Jesus que os colocou em pé. Vamos, portanto, estar todos presentes no sábado 13 de julho, na Catedral de São Paulo, para agradecer ao nosso querido Pai do Céu, que nos chamou a fazer parte desta maravilhosa história. Continuamos hoje a meditar o capítulo 8 do Evangelho de São Mateus, versículos de 23 a 27. Houve uma grande tempestade. Homens fracos na fé. Outras vezes meditamos esse trecho dizendo que os nossos piores problemas só fazem Jesus dormir. Hoje podemos concentrar a nossa atenção sobre a fé. Essa atitude, essa escolha que permite a Jesus de caminhar sobre as águas de qualquer mar bravio. Permite de fazer qualquer milagre. Sobretudo permite a Ele de se jogar nos braços do seu Pai querido, seu Abá, com confiança plena. Fé significa confiança que nasce do amor, da certeza do amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. Eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos se aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Frequentemente meditamos sobre esse maravilhoso trecho da tempestade acalmada, mas se trata de uma fonte inesgotável que sempre nos oferece nova água para bebermos, para acalmar o nosso coração, muitas vezes em grande tempestade. Iniciamos hoje com uma reflexão do nosso Papa Bento XVI. Assim ele diz: O mar simboliza a vida presente, a instabilidade deste mundo visível que vivemos, e a tempestade indica todos os tipos de tribulação, de dificuldade que oprime o homem. A barca, ao contrário, representa a Igreja construída por Cristo e norteada pelos apóstolos. Jesus deseja educar os discípulos a suportar com coragem as adversidades da vida, confiando em Deus, naquele que se revelou ao profeta Elias no Monte Horebe, no murmurio de uma brisa leve. Para quem não conhece a geografia de Israel, vale a pena lembrar que o Lago de Genezaré, também chamado de Tiberíades, tem uma superfície de 165 quilômetros quadrados e profundidade de 43 metros. É um lago bastante modesto. No entanto, apesar do seu pequeno tamanho, era rico em peixes e as suas águas eram assoladas por violentas tempestades,
como ainda hoje se verifica. Esse lago se encontra numa baixada do terreno, rodeado de montanhas, entre as quais se abrem o Vale do Jordão e a planície de Esdrelão. Fortes rajadas de vento sopram através destes corredores naturais e confluem em direção ao lago, causando ondas furiosas que podem chegar até a virar um pequeno barco. Uma dessas tempestades atingiu o lago enquanto Jesus e os seus discípulos o atravessavam. Foi ao entardecer, depois de um dia intenso de pregação a uma grande multidão. Havia tanta gente que o Senhor teve que entrar em um barco e afastar-se um pouco da costa para que o pudessem ver e ouvir. Naquele mesmo barco, encontrava-se depois Jesus, cansado. Jesus estava na parte de trás, dormindo sob um travesseiro. Esta é a única vez que os evangelhos o mostram dormindo. Lembremos que cada um desses gestos humanos é gesto de Deus. Em Cristo habita toda a plenitude da divindade corporalmente. Cristo é Deus feito homem, homem perfeito, homem real, com todos os nossos limites, e nos seus aspectos humanos, dá-nos a conhecer a divindade. É importante conhecer a humanidade de Jesus. Esse trecho o apresenta exausto depois de um dia de trabalho em que se entregou completamente, até ficar sem energias e precisar de um sono profundo para recuperar-se. Mas existe um outro aspecto bem importante. Jesus pôde dormir desta forma na parte de trás de um barco que parece afundar no meio da tempestade, porque ele sabe que o Pai cuida dele. Ele sabe que nunca sai do colo do Pai. E como seria bom nós também ter a mesma atitude. Os nossos piores problemas não merecem mais do que o sono de Deus. O que faz a gente enlouquecer de susto e angústia provoca simplesmente o sono de Jesus. Muito devemos pensar sobre isso. Não podemos esquecer o que aconteceu em plena pandemia na Praça de São Pedro, completamente vazia, na chuva, diante de um crucifixo e de uma imagem de Nossa Senhora, no março de 2020. O Papa Francisco, naquela ocasião, presidiu a vigília de oração durante um período difícil para toda a humanidade, em plena pandemia. O Papa, naquela ocasião, escolheu comentar precisamente a passagem do Evangelho que estamos meditando. As suas palavras podem também nos ajudar a enfrentar outros momentos de dificuldade que possam surgir nas nossas vidas. O Senhor lança um apelo à nossa fé. Eis as palavras do Papa Francisco. Senhor, Tu nos chamas a aproveitar este tempo de prova como um tempo de decisão. Não é o tempo do Teu juízo, mas do nosso juízo. O tempo de decidir o que conta e o que passa, de separar o que é necessário daquilo que não o é. É o tempo de reajustar a rota da vida rumo a Ti, Senhor, e aos outros. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? O início da fé é reconhecer-se necessitado de salvação. Não somos autossuficientes, sozinhos afundamos. Precisamos do Senhor como os antigos navegadores das estrelas. Convidemos Jesus a subir para o barco da nossa vida. Confiemos a Ele os nossos medos, para que Ele os vença. Com Ele dentro da barca, experimentaremos, como os discípulos, que não há naufrágio. Porque esta é a força de Deus, fazer resultar em bem tudo o que nos acontece, mesmo as coisas ruins. Ele serena as nossas tempestades, porque com Deus a vida não morre jamais.
Essa é a experiência pessoal que Papa Bento XVI fez no seu pontificado. Assim ele diz na última comovente catequese do dia 27 de fevereiro de 2013. Posso dizer que o Senhor me guiou verdadeiramente, permaneceu junto de mim, pude diariamente notar a sua presença. Foi um pedaço de caminho da igreja que teve momentos de alegria e luz, mas também momentos não fáceis. Senti-me como São Pedro com os apóstolos na barca no lago da Galileia. O Senhor deu-nos muitos dias de sol e brisa suave, dias em que a pesca foi abundante, mas houve também momentos em que as águas estavam agitadas e o vento contrário, como aliás em toda a história da Igreja, e o Senhor parecia dormir. Contudo, sempre soube que naquela barca está o Senhor, e sempre soube que a barca da Igreja não é minha, não é nossa, mas é dele. E o Senhor não a deixa afundar. É Ele que a conduz, certamente também por meio de homens que escolheu, porque assim quis. Esta foi e é uma certeza que nada pode ofuscar. E é por isso que hoje o meu coração transborda de gratidão a Deus, porque nunca deixou faltar a toda a Igreja e também a mim a sua consolação, a sua luz e o seu amor. Assim ele continua. Estamos no ano da fé, que desejei precisamente para reforçar a nossa fé em Deus, num contexto que parece colocá-lo cada vez mais de lado. Queria convidar todos a renovarem a confiança firme no Senhor, a entregarem-se como crianças nos braços de Deus, seguros de que aqueles braços nos sustentam sempre e nos permitem caminhar todos os dias, mesmo no cansaço. Queria que cada um se sentisse amado por aquele Deus que entregou o seu Filho por nós e nos mostrou o seu amor sem limites. Queria que cada um sentisse a alegria de ser cristão. Numa bela oração que se recita diariamente pela manhã, disse: Eu vos adoro, meu Deus, e vos amo com todo o coração. Agradeço-vos por me terdes criado, feito cristão. Sim, estamos contentes pelo dom da fé. É o bem mais precioso que ninguém pode nos tirar. Agradeçamos ao Senhor por isso mesmo, todos os dias, com a oração e com uma vida cristã coerente. Deus nos ama, mas espera que também nós o amemos. Sabemos como foi difícil a sua vida e quanto desafios se enfrentou, mas no momento mais difícil de sua vida, Papa Bento XVI nos ensina a nos abandonar nos braços de Deus, como uma criança, como Jesus no meio da tempestade. Vamos viver com esta certeza no coração. Quem se encontra com Jesus e o acolhe no barco do seu coração, nunca afunda. A comunidade que acolhe Jesus no seu meio nunca afunda. Com esta profunda reflexão no nosso coração, vamos ouvir novamente o trecho que a liturgia hoje nos propõe. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. Eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos se aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar e fez uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem?
Vamos agora deixar um minuto para sublinhar e anotar as verdades que mais tocam o nosso coração. Estamos prontos nesse momento para escolher o nosso propósito, que nos ajude a confiar, a nos abandonar totalmente em Deus. Lembremos a palavra que o próprio Jesus ensinou a Santa Faustina: Jesus, eu confio em Ti. Vamos refletir mais um pouco em como podemos concretamente realizar hora por hora nesse dia o nosso propósito. Ainda não tendes fé? Paz e alegria a todos. Eu confio em Ti, Jesus. Paz e alegria a todos.
está lá no lugar. Esqueço da sua promessa, de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? 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 Minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa, de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? 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 Acalma minha tempestade, acalma o meu coração. Devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar, a tempestade vai acalmar. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração. Devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar, a tempestade vai acalmar. Por que tendes medo? Por que tendes medo, filho? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes